Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma palestra com Jesus. Palestra com Jesus. Interessante, não é? Palestra com Jesus é você saber quem você é, que Jesus explicou. Uma certa feita, Jesus falava aos judeus que criam nele, conversando com os novos convertidos, né? Está em João 8,31. Se alguém nunca viu Jesus falando com os novos convertidos, está lá. João 8,31. E aí, Jesus vai e começa a dizer: se vós guardardes as minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando ele disse, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, outra tradução, né? Serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se vocês guardarem as palavras do Senhor Jesus, guardarem os ensinamentos dele, então verdadeiramente serão discípulos de Jesus. Mas se vós, além de ser discípulo de Jesus, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou dar uma pinta da verdade. Essa verdade, Jesus falou isso e não colocou ponto final. Não, ele continuou explicando ali. Ele continuou dizendo. Ele continuou falando sobre o assunto. Até porque os fariseus, que são aqueles que estão ali para criticar, são aqueles que estão ouvindo a palavra, mas ouvindo com espírito contrário, com espírito de crítica. Tem muito disso na igreja. E também na plateia, quando está ouvindo a palavra, tem muitos que além de não botar a devida confiança, né? Dar a devida atenção na palavra, além disso, ficam criticando, criticando, e não aprende nada, atrapalha a mensagem, atrapalha o pregador, atrapalha o ensino e ainda não aprende nada. Então, esse tipo de fariseu, tem muitos fariseus na igreja, e eles disseram: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como diz, tu sereis livre, quer dizer, querendo dar um checkmate em Jesus Cristo, né? Mas o mestre, ninguém poderia dar checkmate nele, porque o mestre sim, é verdadeiro, é fiel. Então ele disse no verso 34: qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Só que aí no verso 35, Jesus solta uma pérola.
solta um mistério, fala uma coisa muito interessante. Olha só o que ele disse: o escravo não fica para sempre com a família ou na casa, né? Não fica para sempre na casa. Mas o filho sempre faz parte da família. O filho sempre pertence à família. E de que família é essa que Jesus estava falando? Jesus estava falando do pecado, né? Jesus estava falando do pecado. O assunto era o pecado. Então, quando Jesus disse: qualquer que comete pecado é escravo do pecado, eles logo já procuraram da jeito de, né, se livrar. Mas aí Jesus disse, qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Aí eles replicaram e Jesus falou: qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. Por que Jesus disse qualquer que comete pecado? Porque o pecado não são todos que cometem. Aí você vai dizer: não, aí você falou uma heresia. Não. Se Jesus não tivesse dito essa palavra, eu não falaria isso. Mas como Jesus diz, qualquer que comete pecado é escravo do pecado, então, será que todos eram pecadores? Se todos eram pecadores, Jesus não podia falar isso. Se todos são pecadores e se todos cometem pecado, Jesus não podia dizer qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Então tem alguém que não comete pecado. Por acaso tem alguém que não comete pecado? Pois eu te digo, tem. Se não tivesse, Jesus não falaria isso. Jesus poderia dizer assim: todos são escravos do pecado, porque todos cometem pecado, o fariseu, né? Mas Jesus não falou assim. Jesus diz: qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Se alguém comete pecado é escravo do pecado, então tem alguém que não é escravo do pecado. Tem alguém que não peca. Aí você vai dizer: ah, sim, são aqueles que foram libertos em Cristo. Não, mas mesmo sendo liberto em Cristo, não tem quem não peca. Nós estamos na carne. Não é que eu estou fazendo apologia ao pecado, não. Preste atenção em tudo que eu falo, porque eu não faço apologia ao pecado, não. Certo? Eu só estou dizendo que tem alguém que não peca. Ah, então quem são eles? São os salvos, são os remidos, são os libertos, são os mortos, os ressurretos? Não. Não são esses, não. Porque quem está ressurreto é só Cristo. O resto, todos nós ressuscitamos, nascemos e vamos morrer. Certo? Não tem ninguém que ressuscitou com a vida eterna ainda, não tem. Mas a vida eterna haverão de ter, certo? Haverão de ter todos aqueles que amam a sua palavra, né? Que amam a palavra de Deus. Então, quem é esse que não peca, irmão? Deixa de enrolação. Pois é, no verso 35 ele falou: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Ou seja, o escravo do pecado, o assunto era escravo do pecado e pecado, né? Era ser escravo do pecado ou não. O assunto era esse, Jesus estava explicando. Então, quando Jesus disse, qualquer que comete pecado é escravo do pecado, logo depois ele explicando, ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas aí no verso 35 ele explica:
O escravo não fica para sempre em casa, o filho fica. Sim, para sempre. Então, se ele estava falando do escravo do pecado, que o escravo do pecado não fica para sempre onde? No pecado. Se ele é escravo, que casa, qual que é a casa do escravo? É a casa, o escravo do pecado, o casarão dele, aonde ele habita, é no pecado, é na casa do pecado. E se é na casa do pecado, então ele é escravo apenas. A vantagem é essa, que ele é escravo, ele não é filho. Só que Jesus fala que tem o escravo e tem o filho, no verso 35. Se pois o filho, no verso 35, o escravo não fica para sempre, o filho fica. Então ele está falando que tem o escravo do pecado e tem o filho do pecado. E o escravo do pecado não fica para sempre em casa, ou seja, o escravo o escravo do pecado não vai ficar para sempre no pecado. Vamos dizer assim, o meu escravo não vai ficar para sempre meu escravo. Um dia eu vou morrer, um dia alguma coisa um dia ele vai ser liberto. O meu filho, sim, esse fica para sempre na minha casa, mas o escravo não. O escravo da fazenda trincheira não vai ser escravo para sempre. Um dia ele vai ser liberto, nem que seja depois de morto, mas ele vai ser liberto. Então tem caso, então nós para sermos livre, temos que ser escravo, porque se não for escravo nunca vai ser livre, porque se não é escravo já é filho do pecado. Então esse nunca vai se libertar do pecado, mas o pecado para o filho do pecado não é pecado. Não estão entendendo? Aí você diz assim, não, pregador, mas aí você está forçando demais a história. Não estou forçando. Eu estou te falando exatamente o que está na palavra. Certo? Eu estou te falando exatamente o que está na palavra. O escravo não fica para sempre escravo. O filho da fazenda, o filho do fazendeiro, fica para sempre na fazenda. Mas o escravo não vai ficar para sempre. É isso que eu estou tentando te mostrar. Por que o escravo não fica para sempre? Porque um dia alguém vai decretar uma lei lá, igual já aconteceu, pronto, acabou. Não tem mais escravo. Mas o filho fica, os filhos vão continuar nascendo, morre filho, nasce filho, morre filho, nasce filho. Todos eles têm direito na casa do pai. Eles não têm direito, mas na casa do patrão. Se o escravo, o filho, pode nascer escravo, mas um dia chega a libertação. E é aí que eu estou querendo te dizer. Então, ele tem o filho do pecado e o escravo do pecado. Mas o pecado para o filho do pecado não é pecado. Eles podem dizer e falar tantas coisas, mas eles não vão nunca aceitar que é pecado. Ainda que para o Filho de Deus, estando no mundo, ele é escravizado, ele é escravo do pecado. Mas ele não vai ficar para sempre escravo do pecado. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós estamos esperando Jesus vir para nos libertar totalmente. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. E Deus é fiel. Tá bom? Deus é fiel na sua santa e gloriosa palavra. Fica firme, vai em frente, porque você é um vitorioso. Deus já te deu muitas vitórias, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz, amém.